começar. Olá, boa tarde. Mais uma vez aqui, gravando um vídeo, contando mais uma história, né? Como sempre a gente faz. E o nosso canal é para isso, é para mostrar os nossos convidados, contar a história do nosso povo, dar oportunidade e reconhecimento para todos, né? E já iniciando, pedindo para você deixar o seu joinha, se inscrever, deixa o seu joinha. O seu joinha é importante para o crescimento do nosso canal, beleza? Hoje aqui estou recebendo aqui no nosso canal, né, o meu amigo Francisco Viana, tá? Companheiro nosso, também tem muita história, tem uma estrada já percorrida, e a gente vai bater um papo com ele para contar um pouquinho da sua vida, um pouquinho da sua história, da sua trajetória até agora. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, amigo. Francisco Viana. Francisco é natural de Vargem Grande, não é isso? Isso. Nasci em Vargem Grande, com o pai vargem-grandense e a mãe chapadinha. A mãe de Chapadinha. Isso. Mas você veio de Vargem Grande para São Luís com que idade? Eu vim com 19 anos. Nasci... 19 anos. Quando o senhor veio para Vargem Grande, o senhor veio sozinho ou veio com toda a família? Não, eu vim para cá com só, eu vim aventurado. Naquele tempo, Vargem Grande era uma cidade muito pequena, em 68. A única coisa que existia era um pequeno comércio, funcionário da prefeitura e alguns profissionais liberais, né? O resto era na roça. A cidade do interior ainda muito carente de muita coisa. Da minha terra, nasci lá. E muito atrasado no sentido profissional. O campo de trabalho lá não existia, não é isso, Francisco? Naquele período, William, não existia. Aquelas famílias de melhores condições, os filhos quando nasciam, para estudar em São Luís era uma raridade, era muito difícil. Aí botavam para aprender alfaiate ou sapateiro. Aí montavam uma sapataria ou alfaiataria. Era isso que existia, nada mais. Aquelas pessoas mais humildes iam quebrar o cupuaçu, fazer carvão, aquela coisa, trabalhar uma diária quando encontrava, que isso era muito difícil. Então, depois que a gente chegava a essa idade, maioridade de 18 anos, um número muito grande dos jovens procurava cidades maiores, né? Naquele tempo, São Paulo tinha uma história muito bonita, muito nordestina, e para lá em São Paulo, quem não tinha conhecimento, ninguém por lá, e menos recursos, parava de São Luís, tudo para Teresina, que aproximava, mas sempre procurava as capitais, né? Naquela época havia necessidade de sair, porque ou era a prefeitura ou quebrando coco. Isso. Como eu falei, era a prefeitura, empregava uma meia dúzia, pessoal quebrando cupuaçu, os pobres, os mais humildes, e fazendo carvão, fazia uma rocinha que também trabalhava no toco, como a gente chama, né? Como hoje que é mecanizado, dá muita fartura, né? Não, só para comer mesmo, a produção que a gente queria. Aí o senhor veio para cá, o senhor estudou o ensino fundamental, o ensino médio, tudo aqui na cidade? Foi, eu fiz aqui. Lá na minha cidade eu fiz o primário. Naquele tempo era o 5º ano primário, né? Lá no Azize. Isso, corretamente. Fiz lá. E depois que eu terminei, não tinha nada para fazer. Não é que não tivesse nada, havia uma coisa grosseira que não tinha futuro, né? Quando eu cheguei na cidade, eu pensei, não, eu vou fazer uma aventura na capital. E vim para cá. Vim aquele velho ditado, com uma mão na frente e uma atrás. Eu não tinha ninguém aqui. Aliás, tinha uma irmã, mas eu tinha pouco conhecimento, porque era irmã só por parte de pai, né? Nós não tínhamos contato próximo. Terminei descobrindo aqui, depois que eu estava aqui, passei uma semana na casa de uma pessoa que eu conhecia, que era de Vargem Grande. Aí ele me informou assim, olha, eu sou tua irmã agora, tu quer fazer uma aventura, ver se ela te aceita lá? Eu fui, ela me aceitou muito bem. Aí eu comecei, né? Comecei a trabalhar, fui para a construção civil. Como eu havia trabalhado em oficina de marcenaria, eu entendi um pouco, né? Mas eu entendia de marcenaria e não de trabalho de estrutura, de concreto, como assim, que é o treino de carpintaria. Mas cheguei a envelhecer e não tive muita dificuldade, não. Aí o senhor trabalhou de carpintaria e trabalhando, estudando. Trabalhava o dia, estudava à noite. Como eu já tinha essa idade, aí eu fui fazer
intensivo, né? No CIMA, que, se diga de passagem, é um excelente curso. Depois fechou. Fiz lá o primeiro grau em 2 anos e fiz o segundo em 2 anos, foram 4 anos. Aí encerrei também. Faculdade, fiz vestibular algumas vezes, né? E uma das vezes até que eu me dei bem na UEMA. Nesse tempo não era UEMA, era FESB, Federação Federação das Escolas Superiores do Maranhão, né? Fiz para engenharia, passei no vestibular, mas não tinha, nesse tempo eu já não estava mais com a minha irmã, eu estava morando num pastinho alugado, eu não tinha como ter um curso profissional, você tinha aula de manhã, tinha aula à tarde, então não deu, tentei negociar com o empresário, era o doutor Serpa, que era o dono do curso que eu trabalhar, e não quis, quando ele viu falar que eu tinha passado, ele se fugiu, né? Aí, então eu terminei perdendo. Mas Francisco, apesar da dificuldade, apesar da luta, Francisco se tornou um vencedor. Ele veio para cá, aqui ele, no decorrer da sua luta, ele chegou ao Sindicato da Construção Imobiliária. Como foi essa caminhada até chegar? Nos anos 80 eu sempre gostei da vida política, né? Fosse ela na política partidária ou na sindical. Na partidária era bem mais difícil, né? Você ingressar para concorrer, almejar uma candidatura. Na sindical não, como eu era do ramo, logo me entrosei e cheguei à diretoria, né? Lá eu comecei, fui diretor da federação, do sindicato. Quando foi em 88, com a mudança da Constituinte, aí nós criamos a Federação da Construção Imobiliária do Estado do Maranhão, que é do setor da civil. Aí a coisa mudou um pouco, né? Mudou porque nós começamos a fazer um trabalho aqui que agradou o pessoal, os sindicatos, né, do Estado. Daí eu fui disputar uma vaga para a Confederação, para a CNTI, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, lá em Brasília. Aí sim, aí eu vi uma carga com bem mais peso, bem mais difícil, que eu estava disputando com o Piauí e o Ceará, e o próprio Maranhão, que tinha a Eclética, que também tinha voto lá, né? Certo que eu consegui me entrosar com o pessoal lá do Sul, do Sudeste e Centro-Oeste, em congresso que já havia participado antes, e eles confiaram, né? Gostaram dos meus propósitos, as minhas discussões, né? E terminaram me dando esse apoio e eu venci. Aí fui para a CNTI, isso em 94. Aí teve uma mudança de 360 graus, né? Quantos anos lá? Lá eu passei de 64 a 2010. Quando foi em 2010, nós fundamos a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria da Construção Imobiliária, a Contricon, né? A gente saiu dela e fundamos a nossa. Aí a coisa melhorou ainda mais. Eu era o primeiro vice-presidente, fui morar em Brasília, foi muito bom nesse período. Então você chegou ao Sindicato da Construção Imobiliária, Federação da Construção e do Imobiliário do Maranhão e diretor da CNTI. Da CNTI. Tá. Para quem morava lá no interior, isso. Para quem era um cidadão vagem-grandense que sonhava, né? Claro, e a gente, por isso é que a gente sai do lugar onde a gente está, não dá para a gente conquistá-lo. A gente precisa cair no campo, né? Ele veio para a cidade e venceu, né? E hoje, o que você faz hoje? Olha, depois desse período, quando eu fui para a Confederação, eu fiz Direito. Fiz o curso de Direito particular, do SEUMA, né? Fiz o curso, aí melhorou, aí abriu um horizonte para mim, né? Então as coisas melhoraram, aí eu já falei, aí fui morar em Brasília, mas antes, nos anos 79, já tinha feito o meu segundo grau completo, né? Fiz com capricho, com dedicação e saí preparado. Eu fiz um concurso para a Universidade Federal do Maranhão, não era Universidade Experiente, era UFMA, Fundação Universitária do Maranhão. Então eu fiz o concurso, era seletista, né? Seletista, passou a estatutário depois e ingressei na UFMA. Como eu era seletista,
eu pude ingressar nessas entidades sindicais, né? Que era uma fundação, não era uma instituição federal, ela era uma instituição federal, mas era uma fundação. Então eu tive o privilégio e a vantagem de poder continuar no movimento sindical privado, né? Que não era o federal. Isso me deu status mesmo, me ajudou muito. Que quando eu fui para as federações, eu já tinha base, né? Tinha base, havia feito meu curso, feito tudo certinho. Aí abriu um horizonte para mim, graças a Deus. Graças a Deus. E também, não só é realizado ele profissionalmente, também os filhos, né? Quantos filhos, Francisco? 3 filhos. Tenho a minha filha mais velha, a Flávia Roberta, nasceu em 82. A Flávia Roberta, aí eu já sabia o que custava se tinha um curso superior, o que facilitava para a gente avançar na vida. Aí minha filha fez terapia ocupacional, um curso fraco, mas como era um curso novo, todo mundo achou que era importante. E a outra, a Ana Paula, fez fisioterapia, né? E se deu bem, o primeiro arrumou emprego, e a outra trabalhou, mas foi ruim, ela não gostou. Aí eu coloquei para fazer farmácia. E o homem, esse começou direito, abandonou uma série de coisas. Fez a opção de coisa que só ele mesmo, né? Foi carreteiro e depois não gostou de viajar. O sonho dele era ser um carreteiro, para trabalhar em carreta. Pegou as carretas grandes, depois pegou o bitrem. Quando ele pegou o trem viajando de São Luís para São Paulo, aí sofreu. Quando ele chegou, ele perguntou se eu ainda podia ajudar ele. Eu ajudo, meu pai. Enquanto eu estiver vivo, tiver condição, eu te ajudo, como ajudo os outros. Depois um concurso para a Polícia Militar, ele fez, passou, mas não foi chamado. Aí nós fomos atrás do relatório, pessoas que tinham feito menos pontos, uma meia dúzia, foram chamadas e ele não foi. Nós entramos com mandado de segurança, foi chamado logo. Ingressou e está na polícia, né? Para a polícia. Você vê, né? Então, todo mundo, podemos dizer, estruturado. Netos, quantos? Netos, eu tenho 5 netos. 5 netos. 5. 3 da minha filha mais velha e 2 do meu filho. E a Ana Paula fez fisioterapia, depois fez medicina. E a senhora, a dona... Juscelina. Dona Juscelina, né? Juscelina. Juscelina. Cadê? Ela não veio, né? Ela podia estar aqui hoje. Pois ela está na igreja. Ela tá na igreja, né? Tem um trabalho na igreja católica, né? Não perde, ele gosta muito. Dona Juscelina. Pois é. Você vê aí, ó, nosso amigo Francisco saiu da cidadezinha do interior e lutou, correu atrás. Não foi fácil, porque a caminhada era difícil, né? Hoje está mais fácil você vir para uma cidade grande e encontrar um tipo de trabalho que dá para você ir sobrevivendo enquanto estuda, né? Naquele tempo era bem mais difícil. Bem mais difícil. As vagas já tinham dono, mas eu insisti. Quero aqui dizer para os jovens dessa faixa, quando chega essa faixa etária, 18 anos, 19 até 20, ainda está numa idade muito boa de desenvolver, que procure sempre mais adiantado, procure estudar, que você estudando você vence. Não tem que ter medo. Não, eu estou aqui, conheço uma pessoa aqui na cidade que eu conheço, todo mundo conhece aqui, vai dar para mim continuar? E dá. Agora, difícil é mudar a situação da gente. E outra coisa, na verdade, a vida, a família e a condição financeira, tudo isso tem que passar pela educação, pela vontade, pela perseverança, não é verdade? É verdade. Hoje, quem não tem, pelo mínimo, o curso médio, curso técnico, né? Está muito difícil de vencer na vida. E você acha